critérios científicos racionais. Então, gente, como eu estava falando, nós vamos fazer uma reflexão em torno do capítulo 1 ainda. Capítulo 1 do Vida e Sexo, que na semana passada nós até começamos a refletir, surgiu umas dúvidas, fizemos alguns comentários, são sempre muito válidos, tá, gente? Não pensem que atrapalha, não. Mas hoje eu vou dar uma atenção maior para alguns parágrafos, para que a gente possa comentar esses parágrafos e avançar um pouco mais na reflexão. Na medida que nós formos estudando os capítulos, as informações vão sendo casadas e a gente vai tendo uma compreensão mais ampla do que seja o sexo e a sexualidade, tá bom? Então, na semana passada, nós conversamos a respeito da questão 201 de O Livro dos Espíritos, onde o professor Allan Kardec pergunta: o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? Resposta dos espíritos superiores: sim, pois são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Aqui está falando do ponto de vista orgânico, tá? Não está falando de uma reflexão do gênero, que é algo relacionado ao psiquismo, que independe do corpo físico. Aqui ele está se referindo ao corpo, aos órgãos externos e internos. Tá ok? Tá tranquilo? Me fiz entender com isso? Alguém tem dúvidas sobre isso? O que é gênero e o que é sexo biológico? Gênero é a identidade feminina ou masculina, tá? O sexo biológico é aquele pelo qual nós possuímos externo e internos a nós, tá? Relacionado a corpo físico. É o sexo biológico. Nem sempre o gênero estará de acordo com o sexo biológico. Às vezes a alma é masculina, estará num corpo feminino. Às vezes a alma é feminina, estará num corpo que eu digo, um órgão que a gente denomina como sendo masculino. Ficou clara a diferença de gênero e sexualidade? E sexo? Gênero e sexo? Beleza. Depois, mais para frente, a gente vai aprofundar nisso. Ficou mesmo, gente? Ficou claro? Então, tá bom. Vem, então, o Emmanuel e faz o seguinte comentário. Ante os problemas do sexo, é forçoso lembrar que toda criatura traz os seus temas particulares com referência ao assunto. Ele está tratando aqui do espírito que é herdeiro de si. Cada espírito tem possui as suas vivências, os seus registros, as suas experiências. É importante a gente pensar nisso. Não existe uma sexualidade que é fechada, porque nós somos seres únicos. Lembra na semana passada que eu comentei? Se nós formos falar de heterossexualidade, a gente tem que entender que dentro da heterossexualidade ela é plural. Heterossexualidades. Porque os seres humanos são diferentes. Na homossexualidade, homossexualidades. Sabe? Não existe ninguém como a Rose, não existe ninguém como a Maria Inês, não existe ninguém como a Patrícia. Então, nós somos seres únicos, com vivências únicas. Por isso que ele vai colocar para a gente sobre os seus temas particulares, as suas vivências particulares. Logo depois ele diz, atendendo à soma. O que é soma? E aí a gente tem que lembrar que o princípio inteligente, estagiando nos reinos inferiores da natureza, ele vai num processo de somatória, agregando valores à sua história como princípio inteligente. André Luiz explica isso para a gente de uma forma lindíssima lá no livro
Evolução em Dois Mundos. Eu vou pegar porque eu esqueci, ele tá ali. Só um segundinho, por favor. Então, o André Luiz vai colocar para a gente sobre esse processo onde o princípio inteligente ele vai estagiando nos reinos inferiores da natureza e vai agregando valor à sua história. E ele vai falar desde a questão lá do princípio inteligente no mineral, depois ele vai falar do princípio inteligente no vegetal, desenvolvendo determinadas potencialidades, depois ele vai falar para a gente sobre o princípio inteligente no animal, e aí ele vai falar do espírito, do ser inteligente, que tem toda essa somatória. Então, o que nós poderíamos pensar? Lembra de Adão? Lembra de Adão? Adão, ele foi um homem, e Adão também é um mito. Veja bem, ele foi um homem, eu não estou dizendo que ele foi o único, nem o primeiro, eu estou dizendo que ele foi um homem. Tá? O Adão, ele traz como simbolismo das primeiras experiências corpóreas desse ser que já é complexo. Quando o espírito, que é esse ser inteligente, sai dos primatas superiores, aí tem o elo perdido, que é quando o espírito fica lá na erraticidade, elaborando e aperfeiçoando e dilatando as suas percepções e a sua capacidade como espírito, como ser inteligente. E aí encarna-se Adão. Então, Adão é um marco para a primeira encarnação do humanoide, do ser humano. Por isso que o nome Adão significa humanidade. Então, se o Adão é o marco inicial do primeiro movimento, do primeiro mergulho na matéria, por isso que tem toda aquela metáfora que o Adão, ele foi formado do barro, e quem formou do barro? O barro? Quem manipulou o barro? Os cristos, os demiurgos, os deuses. Me fiz entender? Por quê? Porque na Gênesis está assim, e disse Deus, faça-se a luz. Disse Deus para quem? Deus não atua na matéria. Então, quem fez Adão? Matéria, corpo. O corpo Adão, esse corpo que nós estamos estruturado dele aqui. Se bem que esse aqui já está mais, já tem uma performance diferente do Adão, que a gente vem atuando nos corpos. A gente vem desenvolvendo os corpos. Então, lá, manipula os demiurgos, os deuses, os cristos, manipulam a matéria. Emmanuel explica isso para a gente na obra Caminho da Luz. E aí ele fala, e o Senhor da vida, Deus, soprou na narina. Porque os cristos não criam a alma. Eles manipulam a matéria. Eles estruturaram os corpos. É Deus que dá a vida. O espírito, o princípio inteligente, que cria, quem cria é Deus. Quem não? O que cria é Deus. Tá? Tá tranquilo? No princípio inteligente, o princípio inteligente passa por fêmea e macho, fêmea, macho, fêmea, macho, fêmea e macho. Quando a gente vai ver o ser Adão já tem toda uma bagagem de sexualidade. Tem toda uma bagagem. E aí, esse fêmea e macho desenvolvido em Adão já se encontra inserido no psiquismo do Adão, que é quando o Emmanuel vai colocar para a gente que nós somos bissexuais psíquicos. Exatamente dentro dessa possibilidade, dessa condição, onde nós vivenciamos experiências no campo do masculino e no campo do feminino. Não esse feminino que foi criado e não esse masculino que foi criado. O que é o masculino que foi criado? É o rapaz que fala grosso, cospe no chão, não é? Ríspido, hostil. Não, isso é criado pela sociedade. Equivocada. E a criação do feminino? É aquelas pessoinha super delicada, não é? Dá até raiva de pensar nesse feminino, não é?
naquela coisinha delicada, subalterna, cozinheira, aquela que vai pilotar o fogão, isso é criação social também. Então, quando pensar em masculino e feminino, tira isso de lado. Nós estamos falando de um potencial, de um sentimento extraordinário, de uma racionalidade extraordinária. Então, masculino e feminino está em nós. Nós não somos só masculinos, nós somos só femininos. Porque as duas asas que conduzirão o espírito à plenitude é sabedoria e amor. Ou seja, é Adão e Eva em nós, dentro da nossa realidade psíquica. Ficou claro? Me fiz entender? Então, até o princípio inteligente que vai estagiando nessas polaridades, o que ele vai fazendo? Agregando valor à sua trajetória. Então, quando... Isso aqui, tá, gente? Ó, tem que ler esse livro, viu? Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Isso aqui é um tratado de evolução do princípio inteligente. Aqui ele vai falar, por exemplo, olha. Daqui a pouco nós vamos pegar alguns trechinhos. Sexo e corpo espiritual. Hermafroditismo e unissexualidade. Ficou claro? Hermafroditismo e unissexualidade. O que a gente chama hoje de um ser, de uma pessoa intersexo. O que é o termo intersexo? Era o termo que era utilizado no passado, que já caiu por terra, que é o termo hermafroditismo. Lembra do hermafrodita? Esse termo ele já está ultrapassado, ele já não é usual mais. O termo correto é intersexo. O André Luiz fala sobre isso, partindo do universo das plantas, dos vegetais e animais. Tá? E aí ele fala nesse capítulo, que é o capítulo 18, Sexo e Corpo Espiritual, ele vai trabalhar sobre hermafroditismo e unissexualidade. Ô, gente, todo mundo lembra o que é o hermafroditismo, né? São indivíduos que nascem com os dois sexos, tá claro? Isso acontece também no reino vegetal e nos animais. Hermafroditismo potencial, ele vai explicar, depois ele fala ação dos hormônios, origem do instinto sexual, evolução do amor, poligamia e monogamia, alimento espiritual e enfermidades do instinto sexual. André Luiz é um gênio para tratar isso. Então, quando o Emmanuel pega, e nesse parágrafo só, ele vai falar para a gente, olha, atendendo à soma das qualidades, eu tenho que entender aquilo que somos, mas para muito além disso, eu preciso entender a trajetória do princípio inteligente para chegar até aqui. Percebe? É mais ou menos assim, nós somos mais velhinhos do que a gente imagina. Nós estamos dentro de uma trajetória longínqua, milenar, de milênios e milênios. Então, é necessário, se ter um entendimento sobre sexualidade, levar todo esse histórico em consideração. E aí, ele fala, atendendo à soma das qualidades adquiridas na fieira das próprias reencarnações, o espírito se revela no plano físico pelas tendências que registra nos recessos do ser, tipificando-se na condição de homem ou de mulher, tipificando-se na condição de homem ou mulher, conforme as tarefas que lhe cabe realizar. O que ele está fazendo? Um desdobramento da resposta dos espíritos. São os mesmos seres que reencarnam como homens e como mulheres. E tem uma questão logo depois dessa 201, que vai falar, o que prefere o espírito reencarnar, como homem ou como mulher? Eles dizem, não importa, isso não importa. Vai depender das tarefas específicas pelo qual esse espírito ele irá vivenciar nas suas experiências. Me fiz entender?
Então, assim, o espírito não é aquela coisa assim, é melhor ser homem ou melhor ser mulher? Estar, né? É melhor estar mulher ou melhor estar homem? Isso não faz a menor diferença. O que faz diferença são as experiências vivenciadas, são as atividades que o indivíduo vem a executar ao longo da sua trajetória. E o que é mais fantástico que hoje em dia nós vamos observar que a gente está diminuindo ao longo do tempo esse distanciamento das atividades rotuladas como sendo masculinas e femininas. Hoje em dia, a educação, quando eu falo de educação, eu estou falando da educação de tutelados, de filhos que sejam espirituais ou consanguíneos. A ideia que se tem hoje em dia é sobre a importância de uma educação feita, realizada por mãe e pai. No passado, não. No passado, a educação era uma tarefa exclusiva da mulher ou das escravizadas, né? Daquelas mãezinhas, daquelas amas de leite, daquelas mãezinhas que ficavam lhe servindo na casa e educavam aqueles espíritos. Hoje em dia, cada vez mais, o diálogo, o debate é para mostrar da importância de uma família onde existe parceria entre os seres que se uniram. Por quê? Porque a educação ela é muito válida partindo das características de cada um. Vocês percebem isso? Percebem sim ou não? Quem tem relacionamento conjugal percebe que você tem características e o outro tem outras características. E isso é somado. As características diferentes não devem ser vistas como sendo prejudiciais, devem ser vistas como sendo algo para agregar. Isso para a educação de um espírito, isso é fantástico. Então, a gente vai percebendo que ao longo do tempo, essa questão ela vai sendo modificada, ela vai sendo transformada, essa questão dos papéis sociais. Tá? Hoje em dia, muitos casais heterossexuais, o homem fica em casa cuidando dos filhos e da casa e a mulher sai para trabalhar. Isso é comum. Antigamente isso era inconcebível, a ideia. Isso é uma coisa que tem que ser acordada entre ambos, entre o casal, né? Aquilo ali é uma realidade daquele casal, daquele grupo em si. Aí o Emmanuel vai falar, né? Tipificando-se na condição de homem e mulher conforme as tarefas que lhe cabe realizar. Tem diferença entre ser mulher e homem? Claro que tem. Quem é mulher sabe muito bem do que eu estou falando. Talvez os meninos não vão saber muito bem o que é isso. Mas quem é mulher sabe. Sim ou não? Sim, claro. O que é o desafio de viver em 2023 sendo mulher em pleno 2023? Ah, é a mesma coisa. Não é. Não é. Claro, nunca foi. Nunca foi. E ainda até hoje não é. Só dá um Google ver estatisticamente os dados aí relativos ao feminicídio, por exemplo. A violência doméstica. Agressões as mais variadas. A desigualdade em torno de salários. E por aí vai. Eu poderia ficar falando aqui. Fazer um discurso feminista. Então, não é uma coisa igual. Não é, nunca foi. E acredito que vai demorar muito a gente chegar num nível de espiritualidade para ver o valor do outro e somar e agregar. E não querer diminuir, exercer força e poder sobre o outro. Aí Emmanuel vira e diz, além disso, a individualidade, muitas vezes, independentemente dos sinais morfológicos, encerra em si extensa problemática em se tratando de vinculações e inclinações de caráter múltiplo. O que ele está dizendo? O corpo é pouco para se limitar no espírito. As tendências do espírito, ele vai para além dos sinais morfológicos, ele vai para além do corpo. Tá dando para entender?
Sabe? Isso é muito bacana, é muito interessante de pensar nisso. O corpo, o espírito, ele não está aprisionado, encerrado ao corpo, ele tem ligação com o corpo. Mas o espírito está para muito além disso. E o espírito, às vezes, exerce um poder gigantesco sobre o corpo físico. Às vezes, o corpo físico não é capaz de deter o que o espírito é. Tem que ler, gente, de forma cuidadosa, atenta, porque o Emmanuel, em cada parágrafo, abre um campo preciosíssimo para reflexões, discussões e entendimentos de vários temas. Quando eu vejo pessoas com discurso muito raso, muito com todo respeito católico sobre sexualidade, de culpa, de pecado, eu falo, gente, se ler o Vida e Sexo, estudar, refletir com carinho, vai descobrir os infinitos equívocos a respeito da interpretação. Porque está tudo aqui. Você reflete sobre tudo, você entende tudo. Tudo, partindo dessa obra e partindo dessas questões. Então, vamos guardar isso. O corpo físico, ele não encarcera o espírito a ponto do espírito não conseguir manifestar a sua própria natureza e as suas próprias características. Tá claro? Continuando. Cada pessoa se distingue por determinadas peculiaridades no mundo emotivo. E aí o Emmanuel já não está falando apenas da sexualidade, ele está falando de algo relacionado aos nossos encontros afetivos, às nossas relações de afeto, às nossas permutas afetivas. Eu vou ler de novo para vocês perceberem. Cada pessoa se distingue por determinadas peculiaridades no mundo emotivo. Tranquilo até aqui? Mesmo? Vocês não responderam nada? Tá? E aí ele vira e diz, aí agora nós vamos começar a adentrar para as questões que agora os termos anteriores vão fazer todo sentido. O que ele vira e diz. Ele vai trazer uma definição do sexo. Olha, ele falou sobre sinais morfológicos, ele falou sobre as tendências, a natureza do espírito, ele falou sobre o mundo emotivo, e agora ele vai trazer uma definição do sexo. Ele diz, o sexo se define desse modo por atributo não apenas respeitável, mas profundamente santo da natureza, exigindo educação e controle. O sexo se define desse modo como? Analisando-se toda essa problemática, essa complexidade do espírito. Dessa lei, que é a lei de reprodução. O sexo define desse modo por atributo não apenas respeitável. Pergunto eu, a sociedade tem uma visão respeitável do sexo? A nossa sociedade tem uma visão de respeito a esse departamento? Eu acho que ficamos naquela tendência que é de tombar para os extremos, no sentido ou de banalizar ou de negar a maravilha desse departamento, que é o que acontece comumente com os religiosos. Isso é bem típico dos religiosos. Existem religiões, por exemplo, que veem o sexo como uma coisa pecaminosa. O dia do culto, o dia da atividade não pode ter relação sexual. Porque você está impuro devido à relação sexual. Não vou citar as religiões porque não são as nossas. Mas há muita gente, por exemplo, que pensa, quando nós vamos
a turma do Projeto Religare vai ministrar os cursos de passe magnético, quando nós falamos da questão da sexualidade, nossa responsabilidade, enquanto conhecedores da própria energia genésica em si, da responsabilidade que a gente tem que ter com o outro e tal, e fala, gente, no dia que vai aplicar o passe, procurar não ter relação sexual. Aí a pessoa fica pensando inicialmente que é dentro dessa conotação de impureza, mas não é apenas dentro de uma conotação de desgaste energético. Percebe? Do mesmo modo que você não vai comer muito, excessivamente, senão você vai gastar energia com a digestão. A mesma coisa está relacionada à energia sexual. Porque muita gente usina fluido através do chakra genésico. Eu estava agora há pouco lá, tendo uma aula com o Jacó, eu até parei a aula no meio, porque tinha que vir para o estudo, né? Está dando um seminário hoje, dentro daquela profundidade que é peculiar do Jacó, né? Sempre embasado em a Gênese. E teve uma hora que ele estava falando exatamente sobre como que nós somos uma usina, sabe? E aí, cada espírito vai perceber, principalmente na aplicação do magnetismo, de onde ele exala, ele emana uma quantidade maior de fluidos. É interessantíssimo isso. Uns vão sentir muito mais coração, altera-se o batimento cardíaco, outros vão sentir uma alteração gástrico, sabe? Outros vão sentir algo no genésico. Então, é importante entender, quando a gente fala de sexualidade, a primeira coisa é o seguinte, você precisa desaprender para aprender. Desaprender para aprender. Uma coisa é o que as pessoas pensam a respeito do sexo e da sexualidade. Outra coisa são as informações que os espíritos superiores nos trazem a respeito do sexo e da sexualidade. Eu preciso pensar, qual a definição dos espíritos superiores? Qual a definição de Emmanuel? Nós vamos ver aqui que o Emmanuel desdobra muito. Você pega lá no livro dos espíritos as questões que falam sobre o sexo e pega aqui o Emmanuel, no Vida e Sexo, quanto que o Emmanuel desdobra. O desdobramento que ele faz é extraordinário. O André Luiz é a mesma coisa. Para mostrar para a gente exatamente que é um departamento sagrado, onde oferece a todos nós possibilidades vastíssimas, que quem que já pensou que na hora que você está aplicando o passe, as suas energias genésicas estão inseridas no processo? Quem já pensou isso? Sabe? Por isso a gente tem que cuidar muito do campo mental. Porque o fluido, lembra que isso é matéria lá da Gênese. O fluido, os nossos fluidos não têm qualidade própria. O fluido, né, do universo em si, não tem qualidade própria. Nós é que damos qualidade ao fluido. Então, se eu sou uma pessoa muito desorganizada do ponto de vista emotivo, eu contamino os meus fluidos. E o problema não é do sexo, não é no centro genésico, é a minha mente. É a mente contaminada. Então, quando ele coloca o sexo se define desse modo para atributo não apenas respeitável, mas profundamente santo, ele não diz santo, gente, ele diz profundamente santo da natureza. E aí eu vou trazer um dado importante. Quem lembra aqui do Kama Sutra? Da obra, do livro Kama Sutra? Ah, claro que vocês vão falar que não, né? Nunca ouvi falar. Estou perguntando se vocês já leram, viram, não, gente. Estou perguntando se vocês já ouviram falar. Ou a vizinha de vocês contou para vocês. Lembra que eu combinei com vocês? Que quando há dúvida, fala que foi a vizinha que viu, que contou. Antigamente, naquela revista nova, vinha esses negócios explicando. Como é que é? Já ouvi. Aquela revista nova, que saía muito essas... Minha vizinha lia. Ah, sua vizinha lia, entendi.
Eu já Cultura. ouvi falar, já li, já tive em mãos, emprestei e não me devolveram. Aí, ó. Roubo. Era curioso saber. Entendi. Veja bem. Como que são as coisas, né? Lá a turma da Índia, vocês já viram como que é a cultura, é bem assim, como é que eu posso dizer? Eles, em termos de espiritualidade, eles são muito dedicados. São muito dedicados. Questão espiritual. Grandes budas, grandes iluminados, surgem na Índia, devido ao investimento que eles fazem na espiritualidade e na compreensão profunda do ser. E uma das coisas que eles estudam muito é sobre energia genésica. É sobre um centro de força chamado Kundalini. Já ouviram falar? Da Kundalini. A Kundalini, essa energia, ela está inserida em todas as culturas. A Kabbalah judaica, vocês já ouviram? Já viram, ouviram falar na Kabbalah? Vou mandar umas imagens para vocês lá depois, para vocês conhecerem. Na nossa coluna vertebral, lá no cóccix, aqui no términozinho lá, ali tem um centro de força chamado Kundalini. Esse centro de força é como se fosse uma serpente enrolada na nossa coluna. Na medida que o espírito, todo mundo tem, né? Privilégio alguns. Somos todos nós, da mesma forma que a gente tem o coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o esplênico, o gástrico, o genésico, o umbilical, né? O meio-meio, tem vários outros, né? Tem os reversos também do centro de força. Existe esse chamado Kundalini, que é essa serpente, que ela está enrolada na coluna. Na medida que o espírito ele vai galgando patamares mais nobres diante da vida, essa serpente ela vai subindo. Na Índia existem várias meditações, que são meditações de grandes gurus, de grandes mestres, de grandes yoguins que despertam a Kundalini através de processos meditativos. Por quê? Porque essa energia é tão poderosa. Lembra da metáfora que eu usei na semana passada, fazendo uma associação com quem fez o bolo e com os grandes cristos que constroem mundos? Qual que é a diferença do ponto de vista dos centros vitais? Qual que é a diferença da gente para um Cristo? É que essa serpente subiu e eclodiu. Então, essa serpente já não está mais inserida no ser, que às vezes a gente usa as energias e usa a sensação prazerosa de forma egoísta. O meu prazer, né? O Jesus, quando os discípulos falam com ele assim, mestre, coma, mestre. Que ele deveria estar com fome, porque eles estavam com fome, foi aquele período lá da passagem da mulher samaritana. Eles deixaram Jesus, foram para a cidade comprar comida. Quando voltaram, Jesus estava conversando, sentado no poço de Jacó, conversando com a mulher. E aí eles falam, mestre, trouxemos comida, come. Aí Jesus vira e diz assim, tem uma comida que vós não conheceis. A minha comida, meu alimento, é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, esse ser já não está mais encerrado em si, percebe? Por isso que essa Kundalini, na medida que nós vamos despertando nosso potencial de seres herdeiros desse Senhor Supremo da vida, ela vai subindo para propor para o indivíduo, vamos dizer, possibilidades de execução nesse campo maravilhoso que é de cocriação. Tá, Rose, o que o Kama Sutra tem a ver com isso? O que tem a ver é que na Índia, por que o Kama Sutra foi criado? Para quê? Qual finalidade? Depois que o indivíduo ele já se colocou como um ser social,
ele já tem uma estabilidade material, ele já tem sua família, ele criou os seus filhos, ele exerceu os seus deveres profissionais. Eles dizem, agora aquele casal está apto a estudar, porque o casamento já saiu da euforia e da paixão, né? Já comeram quilos e quilos de sal, e aí o casal já está maduro o suficiente para estudar um nível mais profundo de relação. E aí é quando eles vão estudar o Kama Sutra. Eles vão estudar uma coisa chamada o Tantra. Já ouviu falar também? O Tantra? Oh, gente, é uma matéria maravilhosa. Só que tudo que chega no Brasil chega com pornografia. Quem já pegou e já visualizou, já viu, a vizinha de vocês que... Quem podia imaginar que um Kama Sutra seria algo de profunda espiritualidade com seres que estão fundamentados no amor, uma relação fundamentada no amor. Para seres maduros, não é para Juninho. Entende isso? E aí, tudo que vem para o Brasil, engraçado, até o Tantra, virou pornografia. Quando você vai fazer pesquisa sobre Tantra, eu já estudei bastante sobre esse assunto, você tem que tomar um cuidado muito grande em qual link você vai clicar, porque é perigoso você cair num Xvideo. Você cai numa pornografia. Você está querendo um estudo sério a respeito do Tantra? Por quê? O que seria o Tantra? Seria uma conexão profunda entre as almas, entre os seres. Então, se valoriza muito mais a ternura, o olhar, o toque, entende? Do que essa coisa doentia e patológica nossa, que é a busca desenfreada pelo prazer. Né? É aquela relação sexual que dura minutos, 5. Entende? No Tantra e no Kama Sutra, não. Porque ali, aquelas duas almas, elas querem se conectar profundamente. O prazer está aí. Não é prazer de orgasmo. É o prazer da conexão entre aquelas duas almas, entre aqueles dois seres. E aí, quando eu fui agora para Natal, como que essas informações vão sendo somadas? A gente estava lá no curso, lá com o Jacó, e ele foi falar dos grandes problemas de ordem magnética que podem acontecer com um casal, de antipatia magnética. E muitos casamentos são destruídos devido às antipatias magnéticas. Que se o indivíduo tivesse uma prática, uma relação de mais ternura, de mais carinho, de mais conexão, com algumas atividades ali magnéticas, resolveria-se a questão da antipatia magnética. E ele até passou um exercício lá sobre isso. Por quê? Porque, às vezes, a relação sexual está muito embasada no prazer do indivíduo. O outro é só um produto, é só um suporte. Percebe? Mas essas grandes experiências, que são milenares, que são de profunda espiritualidade, quando o indivíduo chega a estudar, porque tem que ter toda uma filosofia antes. É igual a Cabalá judaica. Hoje em dia, o pessoal fala da Cabalá judaica para ganhar dinheiro, para ser rico. Mas a Cabalá em si, ela não tem nada a ver com uma riqueza, que ela é uma riqueza material. Ela fala de uma riqueza moral. Como que as pessoas deturpam as coisas. Né? O nome disso é adulteração, é prostituição, né? Dos temas, das informações. Então, uma das coisas que a gente tem que pensar é procurar enxergar de fato as informações que fazem com que a gente tenha uma visão da sexualidade, do sexo, como algo puro, que de fato é. De fato é. Agora vocês podem pegar o Kama Sutra e ver com outros olhos, sem achar que é pornografia. Percebe o que eu estou querendo dizer? Né? O problema é a mente do indivíduo. Sabe? Aí importa uma cultura, importa uma informação, chega aqui igual yoga. Tem gente que acha que o yoga é o quê? Atividade física. O yoga é uma filosofia profunda. Uma das principais da humanidade, do Vedanta.
E a pessoa vê no yoga uma atividade física. Ah, para não surtar, fazer yoga. Gente, é uma filosofia transformadora. Então, esse processo de adulteração não acontece só na sexualidade. Acontece em outras áreas também. Fala comigo, Patrícia. É igual a questão do Tantra, né? Virou tão comercial que tem lugares que é massagem tântrica, né? Cujo objetivo é levar outra pessoa ao orgasmo. Só. Né? E assim, com uma pessoa que você nunca viu, você vai num terapeuta que vai te fazer uma massagem cujo objetivo é te levar ao orgasmo. Então, assim. Não xinga os terapeutas, não. Porque é o seguinte, como é que virou uma comercialização assim tão. Banalizou tanto o negócio assim, a ponto de você pagar para receber uma massagem tântrica, né? Um negócio que virou massagem. Assim, sei numa coisa. Virou uma prostituição, né? Para não falar outro nome. Aí não é tântrico, porque o tântrico ele não está preocupado com o órgão. Mas o objetivo final o objetivo final né? Mas aqui, sabe o que o pessoal pega? Às vezes no sofrimento do outro. Porque geralmente a propaganda que eles fazem é para pessoas que, às vezes, assim, não conseguem ter relações sexuais, não conseguem sentir, prazer, ter algum conflito. Então, a promessa que se faz é: vem para cá que você vai resolver os seus conflitos. Mas o conflito está aqui, ó. Ele pode ser efeito de várias questões. Não, com certeza, mas assim, não deixa de ser um povo assim, meio que garoto de programa velado, né? Porque assim, mudou o nome, ficou mais chique, mas o objetivo, a finalidade é essa. Eu achei meio absurdo quando eu andei vendo É delicado. Uma reportagem um tempo atrás aí, falei, meu Deus, como que assim tá velado o nome por trás do negócio, né? O que eu acho mais preocupante são os indivíduos que se rotulam como sendo terapeutas. Pode ser dessa área, eu acho que é uma coisa tão delicada, mas tão delicada. Por quê? Porque você está achando que você não vai se envolver magneticamente com o outro? Vai, gente. Emmanuel vai explicar isso mais para frente. Eu penso nisso, porque, por exemplo, quem já ouviu falar, tá vendo, não posso gravar, não. Porque senão qualquer hora eu vou receber um processo. Quem já ouviu falar do Sai Baba? Não? O Sai Baba é o guru dos ricos do Brasil, como se fosse o Osho brasileiro. Os artistas aí eram todos discípulos de Sai Baba. Sai Baba não, Prem Baba. Tá? E aí, o que aconteceu? Pouco tempo atrás, uns 3 anos atrás, foi antes da pandemia. Desculpa. Saiu uma bomba do Prem Baba. Por quê? Porque ele teve alunas onde ele teve relacionamentos e teve relações sexuais com ela e algumas delas se queixaram de assédio. Porque na hora da terapêutica, entende? Ele prometendo algo que ele não podia cumprir, ele se deixou envolver pela situação e teve relação com elas. E detalhes, eram famílias que eram discípulas e ele destruiu as famílias desses indivíduos. E aí o Prem Baba, eu me recordo que quando surgiu isso, eu até achei interessante porque ele foi a público, ele gravou um vídeo no YouTube assumindo, dizendo que não tinha sido estupro, que tinha sido consensual, mas realmente ele tinha se envolvido com elas, com as mulheres, né? E aí sumiu. E na época, ele estava em congressos onde tinha Cortella, Karnal, Monja Coen, era aqueles congressos que são milionários. E ele sumiu. Que ele se queimou tanto, mas tanto, que, ou seja, a carreira dele como guru acabou. Aí eu fico pensando, o que é complicado a pessoa prometer uma coisa que não pode cumprir? Porque ele se declarou guru. Entende isso? Fica imaginando um indivíduo que se coloca nessa condição de ser um terapeuta tântrico. O comprometimento que esse indivíduo pode ter. Visto que o Emmanuel já coloca pra gente, não tem ninguém vinculado à Terra
que não tem as suas questões delicadas na sexualidade. A gente tem que tomar um cuidado gigantesco em relação a isso. Outro ponto importante que fala-se também é quanto à questão dos médiums e orientadores, esclarecedores em reuniões mediúnicas, que às vezes se envolvem, destroem uma casa espírita inteira, um grupo mediúnico inteiro. Por quê? Porque são fatores magnéticos. Passa a ter um envolvimento magnético, não é só a questão do corpo em si. Percebe isso? Por quê? Porque não existe uma sexualidade de corpo. A sexualidade, ela está para muito além do corpo. Ela é uma conexão, ela é uma permuta vibratória e magnética. Quer falar, Marinês? Fica à vontade. Não, eu queria só saber, assim, o Prem-Baba, realmente eu já ouvi falar, né, sei dessa história, mas o Sai Baba foi um médium, né, com potencial muito grande e que ajudou muita gente, né? Nesse caso, não é mediunidade, né? Era um potencial anímico dele mesmo. O Sai Baba? Aquilo ali que ele fazia não é mediunidade, aquilo era dele, era um desenvolvimento pessoal, mas era um indivíduo também que se comprometeu muito nessa área, principalmente relacionada à pedofilia, infelizmente. Eu não sabia desse... Infelizmente, é uma outra figura também delicadíssima. As discípulas dele também se queixou de assédio. Gente, é um terreno muito perigoso, porque quando a pessoa tem um poder magnético muito grande, e se ela não sabe lidar com aquilo, eu falei isso na semana passada, pessoas que possuem acho que foi na primeira aula, uma carga magnética muito grande, a gente olha, a gente se sente atraído pela pessoa, não sabe nem o que é. Não estou falando atração, não estou falando desejo sexual, não. Sabe? Percebe? E vamos imaginar um indivíduo com grande potencial. Então, você tá no grupo do estudo do livro dos médiuns, não tá, Maria Inês? Estou. Nós vamos ter uma matéria que a gente vai falar sobre isso. O que é, de fato, mediunidade e o que é animismo, que é o poder anímico do indivíduo. É o potencial humano, sabe? E ele desenvolveu muitos potenciais humanos. Porém, foi uma figura que, infelizmente, também se complicou. Assim como o Osho e muitos outros, né? Começou muito bem, mas depois derrapou drasticamente. Tá sendo uma surpresa, viu? Delicado, né? Muito. Mas muito bem lembrado, viu, Maria Inês? Muito obrigada. Carol. Boa noite. Boa noite. Seria, no caso, o João de Deus também se enquadra nesse... Nossa Senhora, o João de Deus já é um psicopata. Ele coloca no chinelo tanto o Prem-Baba quanto o Sai Baba. Que aí o caso dele é gravíssimo, é psicopatia, né? Um caso grave. Porque não foi um indivíduo que era bom e foi se perdendo, não. Foi um indivíduo que sempre foi ruim. Né? Tem um relato da filha. Ele ela foi estuprada desde novinha. Ele sempre foi daquela forma. Então, o caso aí já é diferente, né? Um psicopata, né? A questão do sexo era apenas uma das coisas. Ele, além disso, ele era um assassino. Infinitas coisas também delicadas, né? Aí o Emmanuel coloca, através do sexo dimanam forças criativas, as quais devemos na Terra o Instituto da Reencarnação, o templo do lar, as alegrias revitalizadoras do afeto e o tesouro inapreciável dos estímulos espirituais. Mas então o sexo não é só para gerar prazer entre o casal? Não. Toda a estrutura social, essa mesa aqui, quem fez essa mesa estava movimentando a sua energia genésica. Tá? Quem montou esse computador, quem criou um sistema como o nosso, sabe? Tudo que é do componente social, que é relativo à construção, à execução, é energia genésica. Então, a energia genésica sustenta tudo. Por isso que ele coloca, através dele dimanam forças criativas. O jardineiro, o paisagista que está ali fazendo um jardim, analisando, cortando uma árvore de uma forma de... Aquilo ali é energia genésica pura. Os grandes gênios possuem grande carga genética. A questão é que a pessoa tem que perceber o seu potencial genésico. Falei genética antes. Genética não.
Genésica. Eu falei genética? É genésica. Ó, totalmente doido. Então, o que acontece? A pessoa tem que entender o seguinte, que ela pode, não quer dizer que ela vai, não quer dizer que ela deve, mas ela pode utilizar toda essa energia, toda essa criatividade, que tem pessoas muito criativas. Sim ou não? Não é? Eu tenho dó de quem convive com pessoas muito criativas. Né, Inês? Coitado da Inês. Pessoas muito criativas. Quem a cabeça da pessoa, ó, não para. Isso é o quê? Energia criativa, energia genética. Quer falar, Romildinho? Eu mandei um... Eu não sei se foi no grupo ou se foi para você, tá no privado, que eu mandei um vídeo falando do aspecto energético de pessoa para pessoa. Foi no grupo ou foi para você? Uma cabeça, outra cabeça e as energias. E aí explica muito bem esse tipo, por exemplo, que as pessoas falam, vou com a cara, não vou com a cara, meu anjo foi com você, meu anjo não foi, bate, não bate. E lá explica em vários sentidos essa troca energética. Eu não sei se eu mandei, foi para você ou no grupo. Eu vou olhar direitinho. Você tinha no grupo. mandou no Tá grupo, no né? Eu achei interessante aquilo. É. Magnetismo puro. Magnetismo puro. Ó, desarrazoado subtrair as manifestações aos seres humanos a pretexto de elevação compulsória. Quem pensa assim, não, vamos sublimar a função sexual, vamos acabar com isso, vamos viver em vida celibatária. Pra que não? Porque aí Pra que negar uma realidade? Primeiro, quem fala que a abstinência sexual ou a vida celibatária é um sinal de evolução superior, evolução espiritual, não entendeu o que é sexualidade. Não entendeu. É bom a gente entender isso. Às vezes a pessoa, ela se abstém do sexo, mas ela permanece com os clichês mentais dos tormentos, aqui, ó, no psiquismo. Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte, é aprender a vivenciar as experiências, a lidar com as emoções e com os hormônios da melhor maneira possível. Não é nem malbaratar, colocar como se fosse uma coisa suja, e nem também virar e dizer, não, então vamos viver as experiências, porque a gente sabe os prejuízos que é vivenciar determinadas experiências de uma forma livre. E eu não estou falando apenas do perigo que se é determinadas enfermidades, doenças e comprometimento orgânico. Eu estou falando do quanto o indivíduo se sente usado, do quanto o indivíduo se sente objetificado através de uma experiência que não acrescenta em nada. Não é discurso moralista. Se a pessoa acha que está feliz, cada um responde por si. Agora, quando a pessoa já tem um certo grau de noção do que é a vida, a pessoa quer aprofundar numa relação de respeito. Ela não quer se sentir usada e nem quer usar o outro. Sabe? Ela quer perceber uma relação não de algo rápido, instantâneo, passageiro, mas ela quer uma coisa mais duradoura. Ela quer poder contar com aquele indivíduo. Eu não sei se eu me fiz entender. Só um minutinho, tá, André, fazendo favor? Só para finalizar esse parágrafo aqui. Desarrazoado, subtrair as manifestações aos seres humanos a pretexto de elevação compulsória, de vez que as sugestões da erótica se entranham na estrutura da alma, ao mesmo tempo que seria absurdo deslocá-lo de sua posição venerável a fim de arremessá-lo ao campo da aventura menos digna, com a desculpa de se garantir a libertação. Quer falar, Andrei? Não, eu queria dizer que a gente pensa, quando fala em sexo, só no ato sexual em si, né? Mas a gente sabe que muito antes do ato em si, a gente já vai trazendo essas energias no nosso pensamento, no nosso psiquismo, né? Essas energias, esses pensamentos,
e de acordo com aquilo que a gente está pensando e, né, com as nossas tendências, a gente vai atraindo também irmãos, né, que vão se unir aos nossos desejos, né, e se vinculando a nós, e trazendo, às vezes, energias, né, que não são boas, trazendo, muitas vezes, prejuízos, não só para essa encarnação, de acordo com as vinculações, igual você mesmo disse, né, que a pessoa, às vezes, se sente usada e cria um ódio, né, um rancor, ou é a forma, né, com que se relaciona com o outro, que pode perdurar por muitas encarnações, né? O Emmanuel não adentra as questões de ordem espiritual. Ele não adentra. Porque o Emmanuel aqui vai fazer uma reflexão sobre como que o indivíduo vai conhecer a sexualidade, vai lidar com ela da melhor maneira possível. Então, ele foca naquele ser, entende? Que precisa se entender o sexo. Ele fala dos prejuízos nas relações, mas em nenhum momento ele vai fazer esse desdobramento quanto à questão das obsessões. Por quê? Porque aí já tem uma complexidade muito maior. Mas as obras de André Luiz colocam isso para a gente, Emmanuel, em outros momentos colocam também. É porque nesse aspecto que nós estamos refletindo, já é desafiador por demais para a gente ainda conectar a uma questão de ordem que ela é obsessiva. Tá? Então, ele vai focar o quê? Nos prejuízos que a gente pode causar ao outro. E nos prejuízos que o outro pode nos causar. Porque se a gente for adentrar nessa questão da obsessão, gente, dá pano pra manga. Mesmo, assim. Aí entra nas questões das vampirizações, né? Mas o Emmanuel que ele não vai tratar especificamente disso. E eu achei até bom. Que dá, pelo menos, para a gente focar nesse primeiro momento, para tentar nos entender e entender o departamento da sexualidade. Mas a sua colocação muito bem feita, porque é isso mesmo. É isso mesmo, é um desafio muito grande. E aí ele fecha, sexo é espírito e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Consequentemente, reclama responsabilidade e discernimento. André Luiz, na obra Sinal Verde, diz assim, não assuma compromissos afetivos que você não pode sustentar. Nem o flertezinho, que alimenta o ego. Não, só flertadinho, não vou fazer nada. Vai se comprometer. Não assuma compromissos afetivos que não pode sustentar. Na dúvida, deixa o outro no vácuo. E salve a sua relação. Entende o que eu estou dizendo? Me fiz entender, sim ou não? Pessoa que quer ser agradável demais, vai se comprometer. Vai se complicar. Porque aquilo vai somando, aquilo vai adentrando um determinado padrão, que daqui a pouco a pessoa está tendo uma relação extraconjugal, não sabe nem como é que foi parar ali. Não assuma compromisso que não pode sustentar. Onde e quando expresse. Por isso mesmo, nossos irmãos e nossas irmãs precisam e devem saber o que fazem com as energias genéticas. Observando, isso aqui nós vamos trabalhar semana que vem. Observando como é a relação sexual. Com quem nós temos a relação sexual. E para quê? Como, com quem e para quê. Tá? Semana que vem nós vamos começar nisso. Como, com quem e para quê. Tá ok, gente? Agradeço a companhia de vocês em mais esse estudo. Vilminha, pode parar de gravar, por favor. Semana que vem a gente retoma. Quem vai fazer a prece final? O que eu preciso é de um método, critérios científicos racionais.